pouco do que eu pensei sobre o filme tá na crítica, né, do catálogo. Acho difícil fazer uma apresentação sobre a Lenita, né, com a Helena aqui, sendo que, obviamente, ela pode trazer muito mais considerações. Mas, assim, de um modo muito rápido também, né, para poder abrir a palavra para quem está aqui hoje. Tentando seguir um pouco o fio, né, da condutor da curadoria que a Lorena propôs. De fato, é uma amostra muito provocadora, assim, no sentido de trazer luz para essas mulheres, né, que ousaram fazer cinema durante a ditadura. Foi muito difícil achar coisas sobre ela, assim. A obra dela um filme está mais fácil de achar, né, que é A Noiva da Noite, mas esse A Mestiça, por exemplo, não foi tão fácil de achar assim. E também não tinha tanta coisa escrita sobre ela. Então, a gente, de alguma maneira, está ajudando a construir uma memória sobre o que ela fez, né, ajudando a trazer luz. Então, é muito delicado e assim desafiador escrever e falar sobre ela, porque, de alguma maneira, essa amostra também está ajudando a construir memórias sobre ela. Assim. Eu acho que, não sei se todo mundo aqui conhece ou já ouviu falar do documentário do Dácio Ribeiro, que a Lorena citou no começo da sessão. É um documentário que recomendo muito, que traz um perfil da Lenita muito interessante, né? Esse baralho que a Helena vai sortear no final da sessão foi, de alguma maneira, um incidente que ensejou, né, o filme do Dácio, e ele faz realmente um perfil muito interessante sobre a Lenita, né, a partir dessa fotógrafa, que também foi uma grande diretora de arte dos filmes da pornô chanchada, né, e, nesse filme, ele traça também um perfil de uma fotógrafa que também era muito interessada em contos de fada, e eu acho que A Mestiça Indomável é um pouco sintomático disso, né, de uma grande fotógrafa com um grande senso estético, que ela teve condições, né, de desenvolver como diretora de arte, sobretudo na criação dos cabelos, de uma ideia de mulher, né, ao longo dos filmes da chanchada. Né, acho que talvez um dos mais conhecidos foi a criação da Superfêmea da Vera Fischer, né? Aquela imagem meio Barbarella assim da Vera Fischer que ela criou e que de alguma maneira ela tentou trazer, né, para Escrava Indomada, nessa questão do cabelo muito volumoso, né? E essa figura, né, da gata borralheira, versão brasileira, num contexto colonialista, enfim. Eu sei que é um filme que traz muitos debates, muitas camadas, mas é uma mulher que sumiu também, porque teve uma obra um pouco escassa, né, dentro da filmografia, apenas 2 longas e um curta, né? Mas também um grande sintoma, né, da filmografia brasileira de, infelizmente, invisibilizar mulheres realizadoras do cinema, né? Bom, eu vou fazer esse primeiro apanhado, passar a palavra um pouco para a Helena, falar um pouco, né, de como que esses filmes te acompanharam, né? Enfim, que você contasse um pouco parte dessa trajetória de sendo filha dela. Vivi, obrigada. Bonito o jeito que você apresentou. E eu gostei muito do texto que você fez também no catálogo. Acho que você consegue entrar em algumas outras camadas aí sintomáticas da história dela, do momento que ela fez o filme, né? Mas eu antes, né, de entrar, eu respondi umas perguntas ali e no final foi bonito porque a pergunta era também um pouco como é que era eu convivendo, né, com a Lenita, com o legado, né, dos filmes, da obra, né, dela. E a resposta é que, para mim, também está sendo uma descoberta tudo isso. Porque a mamãe fez esse filme antes de eu nascer, né? É de 73, eu nasci em 76.
E o momento dela nas artes durou um tempo, e aí, de repente, algo aconteceu que ela se afastou completamente, ela sumiu, e quem conhecia, ninguém sabia o que tinha acontecido, ela simplesmente sumiu. E isso coincide com o momento que eu e meu irmão a gente nasceu, e aí ela trocou São Paulo por uma fazenda e se apagou no mundo das artes, né? E aí apagou para mim e para o meu irmão também. Então a gente não tinha acesso a esse trabalho dela, né? Eu estava falando que ela fotografou muito e fez publicidade. E um dia eu lembro que eu encontrei o portfólio de publicidade assim à toa na casa da fazenda, e foi um custo para ela deixar eu ver o portfólio. Então eu acho que de alguma forma ela também, quando saiu, ela se retirou desse mundo. Não sei se tem a ver com a sua fala, né? Um momento de achar que se decepcionou com o mundo da expressão e da arte, né? E mudou de assunto. Ela nunca falou sobre isso. Então, isso tudo para dizer que, né, é a segunda vez que eu assisto o filme. O baralho, sim, faz parte da minha infância. A gente brincava de Xuxa, quando jogando cartinha para cima, era o baralho da Mami. Tinham vários. E, enfim, eu fico super contente com isso, né? Porque eu reconheço muito ela no filme, reconheço ela no jeito de contar a história, nas fábulas. Ela era uma figura que era um misto de ingenuidade, né? da menina que desmaia, com aquela coisa mais feroz da Sônia Braga, bem misteriosa, bem singular mesmo. Então é interessante, porque eu vejo como um retrato assim de como eu enxergava minha mãe, sem contar que boa parte do figurino eu herdei. Então assim, eu convivi com algumas blusas, fui embalada com 16 anos com roupas assim, e aí eu vejo a presença da minha avó. Eu fui criada pela minha avó, não pela minha mãe, a mãe dela. E achei curioso que, no final, né, tem o crédito das roupas dos homens, mas não tem o crédito do figurino das mulheres. E quem fez foi a minha avó, junto com a mamãe. Então, eu lembro que se falava, porque eu encontrava as roupas, usava as roupas, e daí elas falavam: esse aqui a gente fez para um filme. E eu, né, nunca relacionei. Mas eu acho que meio que isso, assim, né? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, ou se alguém, né, quiser, mas é isso, é um misto de felicidade com desvendar, assim, da minha mãe. Bom, antes poderia falar mais algumas coisas sobre o filme, mas eu só queria comentar, e também porque eu citei o Adilson Marcelino no começo, né? Esses dias eu estava lendo realmente um texto seu, porque eu estava fazendo um perfil sobre a Cristina Amaral, que vai sair no catálogo da Empoderadas, né? E a Cristina fala muito de um cara que ela acha um gênio da montagem, que é o Silvio Renaud. E aí tem muitas vezes o Silvio creditado nesse filme, né, como montador e produtor associado desse filme. E o outro filme da Lenita Perroat também, o Silvio é montador e fez a premissa com ela também, né? A Noiva da Noite. Esse outro longa da Lenita é bem mais tranquilo de achar no YouTube, está disponível, assim. E que a Cristina fala muito de: eu sou uma grande montadora, mas tem alguns montadores que são gênios. Ela sempre cita esse Silvio Renaud, que ela fala: ele nem precisa ver roteiro, ele vê o material bruto e tem um filme, né? Então, aí toda vez que eu vi o nome do Silvio, eu lembrava um pouco dessa fala da Cristina sobre ele. Bom, enfim, eu queria saber se alguém tem perguntas sobre o filme, impressões, assim.
Boa noite. Bom, eu acho que tem várias coisas que a gente pode falar sobre Mestiça, né? Acho que Vivi já pincelou algumas e Helena também, né? Esse trabalho a gente observa que a gente está lidando com um filme de uma cineasta que é fotógrafa e que tem um senso estético muito apurado, né? Então, por mais que seja um filme narrativamente mais clássico, né? Você está vendo uma história de Cinderela, ela é essa gata borralheira dos escravos, né? Ela é, digamos, essa figura que está na senzala, que não necessariamente uma mulher negra, que é uma, né, fruto dessa mestiçagem, mas ela está ali mergulhada, eu acho que muito forte a mitologia iorubá, né? E quando a gente olha, inclusive, o baralho da Lenita, né, ouve ela falando, até lê algumas reportagens, ela era uma pessoa extremamente curiosa, né, com religião, espiritualidade. Então, eu acho muito interessante como esses signos, de forma mais sutil, talvez para quem não é da religião, né, passe desapercebido, mas para mim fica muito evidente assim, como ela incorpora. E a gente está cansado de ver, né, de certas maneiras, filmes da década de 60, década de 70, que são, sei lá, do século XVIII, do século XIX, que trazem uma representação de Casagrande Senzala muito estereotipada, de certa maneira. E eu acho que ela tem até uma certa... como é que posso dizer? Um respeito que, para mim, já está num lugar até de uma adoração em relação realmente a alguns signos, assim, né, que ela traz para a senzala, que ela traz, eu acho que para a própria mitologia, para a construção imagética do filme, né? Então, me chamam muito a atenção, por exemplo, os figurinos que são lindos e que são dela, né, e da mãe, que eu esqueci o nome, aí eu vou te pedir realmente para citar também. Mas, assim, as outras escravas, né, elas parecem iabás, cada uma usa uma cor, né, cada uma está numa tonalidade, digamos, uma entidade. Ela, para mim, a própria mestiça está muito próxima de Ansan, até nessa representação mesmo enfim, de toda a mitologia, né, iorubá. E a gente tem os contrapontos ali, né? Quer dizer, o personagem do Amâncio, que é um homem negro, e que eu, mesmo sendo um filme de época, faço esse link também com, de certa maneira, hoje, quando a gente vê, né, na extrema-direita pessoas, enfim, né, assim, eu nunca esqueço, por exemplo, daquele homem negro que vivia com Bolsonaro. Então, assim, eu olho para o personagem do Amâncio e ele é um personagem realmente muito, né, sei lá, peculiar até, eu diria. Mas, e como que, né, tem toda essa questão de como ele trata os outros, ele não se enxerga, ele não se reconhece, né, como um escravo. E aí o contraponto é o Luiz, que é esse homem branco, que é o Salvador branco, não deixa de ser, de certa maneira, mas que também entende que talvez ali não seja o lugar dele, que aquela organização, aquela forma, né, de cuidar de uma fazenda talvez não seja ideal, né? Talvez seja mais interessante pensar numa outra mecânica. Então, assim, e a gente está falando de um roteiro da Gilda de Abreu, né? Para quem não conhece, a Gilda de Abreu é uma das grandes cineastas da história desse país e uma das nossas grandes pioneiras também. A Gilda fez tudo, ela fez cinema, rádio, teatro, né? E já no final da carreira, na década de 70, ela já estava muito combalida, de certa maneira, tinha perdido o grande amor da vida dela, que era o Vicente Celestino, que é o protagonista do Ébrio. E aí ela escreveu primeiro como uma novela, uma radionovela, depois publicou o livro por causa da dificuldade, ela queria muito ter feito esse filme. E ela não conseguia financiamento para fazer. E aí ela resolveu publicar o livro, e depois de publicado o livro é que houve adaptação, né, e ela faz também esse roteiro da adaptação. Então, eu acho que a gente tem um legado de duas cineastas aí muito relevantes, muito significativas, e esse encontro sempre me despertou muito a curiosidade, né, anos antes de conseguir ver o filme. E eu vejo tanto esse cinema da Gilda, que é um cinema, né, mais clássico, dessa coisa familiar, né, desse romantismo, porque o filme tem romance, com talvez alguns outros elementos que fazem parte realmente enfim, daquilo que a Lenita, né, acredita, porque
é um filme de época, mas ele tem alguns anacronismos também. Eu acho que ele tem uma coisa... A própria personagem é uma personagem que ela não se dobra à vontade de nenhum dos homens. Ela vai ali usando da sedução, que ela sabe que talvez seja a única moeda de troca que ela tem, para ir conseguindo as coisas. Então, enfim, queria fazer esse comentário gigantesco, mas passar de volta para vocês, eu acho que para falar um pouco dessa questão do figurino, né, da representação, enfim, dos símbolos que cercam o filme, né? Boa noite. Obrigado, viu, Vivi, pela distinção. Enfim, é só falar da minha alegria de poder ver esse filme, que sempre quis muito ver, porque A Noiva eu já vi. A gente já fez um dossiê, na época que eu era o editor da Zingu, a gente fez um dossiê do Tony Card, que é um ator da Noiva. Já escrevi também sobre A Noiva, mas o Mestiço era um filme muito raro, né? Muito raro. E olha que eu já vi bastante filme brasileiro. Então, essa oportunidade de ver esse filme hoje aqui é realmente fundamental. E essa questão nesse recorte, né? Eu tive, por exemplo, a felicidade de entrevistar a Vanja Eurico, que está no meu site, e que é uma mulher dessa época, né, dessas cineastas pioneiras. E a Vanja Eurico mesmo, quando eu entrevistei, ela assustou um pouco quando eu a encontrei, porque essas cineastas aí desse período do cinema brasileiro são fundamentais para o que veio depois, né? Porque se a gente pensar que até a década de 60, menos de 10 mulheres dirigiram longas, foi a partir dos anos 70 que teve esse início, um pré-boom, né, que veio depois de Gilda de Abreu, Carmen Santos, enfim, essas mulheres anteriores, e que mais para frente, né, aí vem década de 80 e, sobretudo, não à toa, na época da retomada, já na década de 1990, quem personifica esse momento do cinema brasileiro é a mulher, né, a Carla Camurati. Então, a mostra curto-circuito, trazer esse filme da Lenita, vai trazer daqui a pouco da Vanja, o da Vera, enfim, filmes muito raros, né, da gente assistir, é uma possibilidade muito grande para quem é pesquisador de cinema brasileiro ter essa possibilidade de ter escrito, ou ter pensado, ou ter visto essas mulheres em contexto diverso, poder materializar vendo finalmente a obra. E aí, Vivi, uma coisa que me chamou muita atenção, você foi muito precisa, porque eu lembrei de cara da Vera Fischer na Superfêmea mesmo. Eu não li o seu texto do catálogo, porque eu sempre leio depois de ver filme, eu tenho essa mania de não querer ler antes de assistir. E essa questão da Sônia Braga, como é trabalhada ali no filme, ela está linda, né? Ela é muito linda sempre, né? Mas há ali, para mim, uma afirmação, inclusive, ainda que o roteiro do filme, e que tem a ver com a Gilda, vai pelo melodrama, o cinema clássico, mas ali há uma... no nome, né, Mestiça a Escrava Indomável, há uma insubmissão ali personificada pela Sônia Braga, ainda que num contexto de um roteiro mais clássico, que eu acho muito interessante, assim. E ele é revelado em alguns planos do filme também, né? Se a gente percebe essa questão da direção de arte muito clara ali nos planos e como a estética do filme ela é construída, mas há uma insubmissão ali também em alguns momentos, sobretudo de quebra da quarta parede, do olhar da Sônia Braga direto para quem está do lado de cá. Então, é como se a gente estivesse olhando para quem está nos olhando e alguém nos olhando na década de 1970 para a gente ver hoje, em 2024, que me interessa muito. Assim. Estou curioso para ler o seu texto, para ver como que você enxergou esse filme, porque é importante a gente ter esse olhar, inclusive, de uma mulher sobre uma mulher, né? Estava contando para a Silvia Godinho que ainda há pouco, ainda que eu respeite enormemente o lugar de fala, mas ainda de vez em quando eu ouço mulheres me acusando de falar sobre mulheres, né? E o meu site tem 20 anos. Quando eu fiz o site, nem existia esse recorte tão amplo.
E eu sou muito à vontade com o trabalho que eu fiz e continuo fazendo, mas me interessa sempre, claro, ver uma mulher falando sobre outra mulher, e eu quero muito ler o seu texto, e queria só deixar esse registro aqui. Bom, eu fico assim, com vontade de ter reescrito o texto, sabendo que você vai ler. Mas, enfim, eu reescreveria o texto hoje, depois que eu vi aqui, enfim, mas é o que está lá hoje, né? Bom, eu agradeço muito a participação e a contribuição de vocês aqui. Algo que eu queria ter dito, que agora me ocorreu, é que, nesse documentário, gente, eu recomendo muito, do Dácio Ribeiro, assim, que ele entra na casa da Lenita. Eu acho que entrar na casa da Lenita ajuda muito a entender a obra dela, assim. E aí tem uma cena que eu acho muito bonita, assim, que é de... porque eu sabia que ela tinha morrido, então eu não sabia que o documentário ia trazer a fala dela, né? Então, é uma grande surpresa, porque nessa coisa de apresentação da personagem, da diretora como personagem, coloca muita gente falando sobre ela, e pessoas assim muito diversas, de Rony Von a Clodovil, passando por Glória Calil. Tá certo que é mais ou menos ali o mesmo métier, mas assim, são pessoas com modos... O irmão da Lenita, seu tio, né? E aí o seu tio fala, ela viu que eu fiz engenharia, foi fazer engenharia. Então tinha essa coisa assim de percepção do que era o mundo dos homens, para ir lá fazer também, né? Aí tinha uma coisa assim, a Lenita adorava competir com o marido. O marido fazia uma fotografia incrível, ela ia lá e competia, fazia uma melhor. Então existia um exercício de sedução do casal, que era, se ele fizer bem, eu vou lá e faço melhor, sabe? E eu achava isso interessante como dinâmica de casal, né? E aí eu achei muito... Acabou em separação, né? Legal que parece que tem dois marcos, né, de término dela como cinema, né? A separação e o seu nascimento. Falei, nossa, qual dos dois, né? Porque eu vi no filme uma versão, agora com o seu outra, eu falei, caraca, ela... A mamãe ficava desesperada se ela me visse com vontade de casar. Ela achava isso uma perda de tempo incrível. E aí tem histórias incríveis assim do nosso imaginário que passou pela vida da Lenita e a gente nem sabia, né? Tipo a capa do disco Panis et Circense, né? Que tem um pouco a história dessa capa do disco lá. Mas tem uma que eu acho que diz muito sobre o Brasil e que passa assim rapidão no filme, que é o Clodovil, né? Sendo Clodovil. E aí ele super jovem na casa de vocês, na casa da sua mãe, né, com o Perroir, que é tipo um castelo lindo, maravilhoso, na Faria Lima, uma das regiões, Cidade Jardim, uma das regiões mais nobres de São Paulo. E aí fazia festas assim, meio... Não era uma festa de elite, mas era festa de artística, assim, era um negócio muito... parecia festas de Hollywood, assim. E aí o Clodovil fala, cafonérrimas essas festas, né? E aí eu achei muito legal o que ele chama de cafonérrima, porque tá a fina flor ali, e aí pode ser viagem, e a Lorena sempre me acusa de viajar um pouco. Não, imagina, aí eu vou viajar um pouquinho, que eu fico assim... o que tem de cafona naquela festa, sendo que a Lenita tinha muito esse compromisso com a estética, né? Quando eu olhei ali, assim, naquele salão, aquelas pessoas que estavam ali, e ela, né, muito comprometida com uma instalação artística, que fez parte, inclusive, do modo como ela pensou as mulheres da pornô chanchada, né? O que tem ali de cafona é exatamente o Brasil que não entrou naquela festa, sabe? É a ausência daquele Brasil que não frequentou aquele salão. Então, a sensação de que o Clodovil, que é uma espécie de mestiço brasileiro, que teve ali, que falou, aqui eu estou sozinho, e ele é o intruso. Às vezes eu tenho essa sensação de que o mestiço indomado, na vida da Lenita, foi uma espécie de Clodovil, sabe? E ele entendeu, eu estou aqui sozinho, por isso essa festa é cafona, sabe? E aí ele, o verdadeiro mestiço, que traduziu um Brasil que não estava ali,
E aí, às vezes, eu fico pensando, o que tem de Clodovil na Sônia Braga, que, de alguma maneira, ela entendeu, ou, sei lá, traduziu, ainda que não tivesse entendido, sabe? Então, às vezes, hoje, se eu pudesse reescrever um pouco o texto, né, infelizmente já está impresso, né, mas para a versão online do catálogo, eu sugeriria eu reescrever algumas coisinhas. Eu colocaria isso, assim, o Clodovil e a Sônia Braga, que eu acho que, quando ele acusa as festas da sua mãe de cafonérrima, com aquele jeitinho Clodovil, é o Brasil que faltou entrar naquele salão, sabe? E eu acho que ela deu conta de muito Brasil, assim. Ela deu conta de entrar na escola de engenharia, ela deu conta de disputar e ser melhor do que o marido dela. Ela deu conta de adotar o sobrenome dele e fazer esse sobrenome dela, assim, com muita propriedade. Quem que é Oliver Perrois hoje, sabe? Ninguém sabe, mas a gente sabe quem que é Lenita Perrois dentro do mundo do cinema, sabe? Do tipo de disputar e ganhar, disputar com os homens e ganhar. E, por exemplo, assim, uma das coisas muito interessantes é que ela sai do mundo do cinema e vai criar cavalo. Tipo, chega lá e ela, com essa carinha de dondoca, né, chega no mundo do hipismo, lá, criando cavalos. Os caras falam, gente, no mundo dos cavalos, ela tinha cara de hippie, né? E aí todo mundo duvida quem que é essa hippie que está querendo criar cavalo e cria tipo o cavalo mais... Você explica melhor que eu não entendi, mas parece que é o cavalo mais puro sangue, milionário, sei lá o quê, mais importante. Nunca mais vai ter um Ali Ramal no mundo, parece que o cavalo a raça mais importante foi a mulher que, com o olhar de fotógrafa, criou uma super raça de cavalo, sabe? Então, tipo, a mulher não brincava, né? Inventava de fazer um trem e ia lá e radicalizava alguma ideia, assim. Então, acho que ela inventou muita coisa, mas também, em algum momento, o Clodovil teve razão, sabe? Ela deixou escapar. Claro, ela não tinha que dar conta de tudo também, né? Então, no que faltou, deixou espaço para o cafonérrimo do Clodovil, né? Porque faltou gente no salão dela. Por mais que ela tentasse abraçar o mundo, e acho que realmente ela abraçou e deu conta de muitos pioneirismos, no que faltou, abriu espaço para o que o Clodovil deu ali de sacada boa que ele teve, né? Eu acho difícil você retratar alguém, vamos dizer, nesse perfil do Clodovil, se ele não está dentro de você, sabe? Eu acho que a mamãe também não se encaixava, em alguma medida, em muitos lugares. E eu acho que ela tinha uma questão muito forte com essa coisa de homem e mulher e ser criada dentro dessa estrutura que o homem tem prioridade. Isso era um regular na fala dela, né? Ela falava muito sobre isso, e eu acho que a vida toda dela foi para provar o contrário, né? E então acho preciso isso que você traz. Enfim, eu acho que ela criou mesmo um mundo da fantasia, um mundo próprio, e criava os cenários, e entrava e fazia o possível para ser a melhor no cenário. Para ela era muito importante ser a melhor, fazer muito bem, entrar muito fundo. E ela era bem talentosa mesmo. Eu acho que ela tinha um olhar bem singular, bem dela. Você vê, né, a fotografia do filme, você vê as fotografias dela, ou você vê a Glória Calil sem a peruca, e tem a identidade da foto da Mami, né, muito específico. E isso, você conseguir né, ter uma identidade assim, não é nada fácil, né, no mundo das artes. Claro, outra época, né, a gente é diferente hoje, mas eu aprecio muito ela ter conseguido uma linguagem, de alguma forma, muito própria, né? E outra coisa que eu vejo assim é que, de fato, todas as formas de expressão de arte dela, né? Seja a fotografia, o filme ou o momento de criação com cavalos, eu acho que era uma continuação. Ela não dava conta dela, então ela colocava para fora, eu acho que desse jeito ela no mundo, sabe? Então,
É engraçado falar assim, mas é o mesmo. Quando eu vejo o filme, eu vejo ela, é isso, é muito uma extensão dela. Não é específico o que ela está fazendo, mas é a vontade dela de ser mais, de não caber nela. Eu sinto algo assim da Mami. Vou só comentar muito tangencialmente o que a Lorena falou do personagem lá do Antônio Pitanga, né? Tem uma coisa que eu acho muito impressionante no Antônio, que ele tem assim 1000 faces de um homem leal, né? Como diz lá a música dos Racionais lá do Marighella. E é um cara da capoeira mesmo, né? E tipo, deu dignidade para todos os personagens, inclusive os mais difíceis, né, de digerir assim, né? E é aquela coisa assim, né? O racismo adoece mesmo e vai ter figuras sempre adoecidas pelo racismo, né? A gente viu no governo Bolsonaro o cara lá da Fundação Palmares, o Sérgio Camargo, né? Você vê que o Sérgio é filho do senhor Oswaldo de Camargo, que é um cara fundador do movimento negro, um grande jornalista do Estadão, criador da imprensa negra desde do renascimento, né, de 79 para cá, do movimento negro unificado. E, enfim, o cara tem uma treta com o pai, porque o pai é um jornalista brilhante, e ele virou um jornalista medíocre, igual lá na Carolina do Norte, aquele candidato lá, acho que não sei se é o Senado ou o governo, um cara negro que se autodenomina nazi preto. Enfim, o racismo adoece as pessoas, né? O cara não tem chance de eleição, mas de vez em quando você vê essas figuras assim. E infelizmente, a gente tem que ter espaço até de acolhimento para essas figuras para não deixar a praga espraiar, né? Porque uma laranja podre adoece as outras, né? Infelizmente. Mas é difícil culpabilizar o cara negro que se auto-odeia porque o racismo incutiu isso nele, né? E acho que o personagem do Amâncio é um pouco sintoma disso também, né? Bom, acho que é um pouco por aí. Alguém mais quer fazer algum comentário? Eu quero fazer uma pergunta, Vivi, porque eu não fiz aquela hora, mas eu queria te fazer uma pergunta. Me impressiona muito no filme o elenco, né? Que é impressionante esse elenco. Tem a Lola, que eu adoro, que é uma atriz que eu adoro. Mas, enfim, eu queria ver como que você vê como a Lenita retrata a mestiça. Porque uma das coisas que eu acho mais surpreendente, porque ainda que eu não goste muito do roteiro, a direção em alguns momentos me desagrada um pouco, mas tem uma questão, e quando eu citei da mestiça nos olhar, né, que eu vi como uma insubmissão, inclusive estética, é muito impressionante porque ela não é objetificada. Assim, a gente está falando ali da década de 1970, não tem nudez, né? Tem uma construção da personagem ali com um poder de sedução muito grande naquele universo feminino, masculino, né? De imposição dessa sedução no universo masculino e num ambiente muito rude, muito árido, mas não tem nudez, não tem exploração de corpo, e a gente está falando de um filme feito na década de 1970 e que, diferente de outros filmes, é dirigido por uma mulher. Então, a minha pergunta para você é isso, assim, como que você vê a construção dessa personagem protagonista a partir da direção de uma mulher e como que esse corpo se coloca em cena a partir dessa construção ética e estética da Lenita? Não, então, estava vendo o teu cabelo agora, belíssimo, e aí eu estava lembrando muito dessa questão também, né? Até do documentário do Dácio, como que para a Lenita o cabelo era não só identidade, mas era poder, né? Era a reivindicação de um lugar, principalmente para as mulheres na sociedade. Então, claro, tinha a coisa do cabelo montado, aquele bolo de noivos dos anos 60, mas não era só isso. Tinha muito mais, e até o depoimento da Vera Fischer fala muito disso, né? Do super fêmea, de como que ela estava com o cabelo curtinho e, de repente, ela estava com aquele cabelão, porque era para evocar também essa questão dessa independência. E aí eu acho que tem uma coisa que o Black Power traz muito para o movimento negro, que é não só a revolução
estética, mas também essa reivindicação da ancestralidade, do poder, né, de um lugar dessa apreciação, né, que é quase de a gente olhar para as pessoas negras, né, com uma adoração e um respeito. E eu acho que quando ela pensa justamente a mestiça, e até fazendo um contraponto com outro papel da Sônia Braga muito famoso, que é a Moreninha, ela pensa nesse cabelo também que é indomado, né? Então, o cabelo da mestiça, juntando com o que a Dilson falou, eu acho que tem muito a ver com essa forma indomada que ela retrata a personagem, né? Então, queria trazer um pouco isso para a discussão também, a coisa do cabelo, né? E o poder. Boa noite a todos. Eu sou Camila Margarida, irmã da Viviane Pistache. E pegando um pouco essa questão que ele disse em relação à personagem, eu considero um tema bem atual, né? Dentro do colorismo, somos consideradas mulata de exportação, né? Que é esse tipo mais sexualizado mesmo. Até hoje é uma questão muito atualizada, né? E o filme traz também uma questão que eu considerei interessante, que é o final onde ela mostra que a mestiça ela não pertencia àquele lugar, né, diretamente. Ela era parente de alguém lá que deixou uma herança, entre outras coisas. Isso remete também à atualidade, uma questão de identidade, né, porque apesar de sermos mulheres negras, né, como ela bem citou, a questão do cabelo, eu até bem pouco tempo atrás usava o cabelo liso, e o fato de ter passado pela transição capilar trouxe uma identidade extensa, né, para nós, e acredito que um lugar, uma identidade a mais, né, e até hoje isso é muito atualizado. Essa questão do sexismo em cima da negra de pele clara, que é justamente o que eu sou, né? Basicamente, o que é retratado no filme. Então, considero isso algo muito, muito atual. E também a questão do cabelo, que realmente é algo que traz uma identidade muito forte para nós, né? E também gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, enaltecendo a questão do curta-circuito, né, que possibilita pessoas como eu, que não é diretamente do cinema, estou conhecendo agora a partir da Viviane, que já está aí há uns anos de estrada, sou de exatas, né? E, para mim, foi uma oportunidade muito boa de poder estar aqui, conhecer essa história, ver uma mulher tão empoderada, né, que, tipo, um filme muito antigo, mas, ao mesmo tempo, muito, muito atual. Foi um prazer poder estar aqui e compartilhar esse momento com vocês. Muito obrigada. Golpe baixo, viu, cara? Bom, tentando responder o Adilson, eu vou tentar misturar algumas coisas, mas ver se faz sentido, assim. Esses dias para trás, aí, por conta desse filme Substância, né, eu estou ouvindo muito a galera citando Lacan por conta de uma questão que fala que, mais ou menos assim, a ideia de homem se afirma na ideia de exercício de poder e exercício de conquista, né? E, às vezes, a ideia de afirmação do feminino está no modo como ela é lida ou no modo como ela aparenta, sabe? É como se ela tivesse internalizado um olhar masculino interno, assim. É como se não precisa de ninguém estar olhando ela, sobretudo um homem. Às vezes, no chuveiro, é como se existisse uma câmera que fosse um olhar masculino que, de alguma maneira, dita ou não o modo como ela é ou não aprovada, sabe? E aí a sensação que eu tenho é que, por mais que o corpo da mestiça não esteja à mostra, o olhar do feitor é onipresente, assim. Então, tipo assim, ela pode estar vestida que o olhar dele está ali. E, às vezes, está mesmo, assim. Então, de alguma maneira, por mais que não tenha exploração da nudez, o olhar do feitor é tão reiterado que, uma hora, ela se dá conta de que ela está sendo olhada
e o ouvido do feitor está presente, o olhar dele está presente. Então, de alguma maneira, ela é indomável até certo ponto, assim, porque ela realmente precisa agradar ele, assim. E ela está naquela zona perigosa ali, assim, no limite, assim. Ela seduz os caras, ela consegue catar umas moedas com eles ali, dança para eles e tal, mas ela precisa ser virgem, assim, sabe? Tipo, ela brinca ali com aquela coisa assim, no limite do beijo e tal, mas ela precisa ser virgem. Ela pode até ser escrava. Ele admite casar com uma escrava, mas ele não casaria com uma mulher que não é virgem, sabe? Então, assim, não mostrou o corpo dela, mas tem um limite do aceitável ali, sabe? E enfim, o filme tem muitas elipses, né? Então tem muitas passagens de tempo assim que pode ter acontecido assim dela ter perdido a virgindade numa daquelas passagens de tempo, naquela coisa da fuga dela com o mascate. Ela poderia ter perdido a virgindade, porque o filme já tinha estabelecido um pouco esse tipo de recurso de linguagem de passagem de tempo muito rápida, assim. E aí tem uma outra coisa do filme que talvez agora eu vendo aqui me incomodou um pouco, assim, é que o corpo dela, talvez nessa chave do indomável, é resiliente demais. Tipo, ela acaba de tomar chicotada, ela tá boa no dia seguinte, sabe? O cara amarra a mão dela, arrasta ela, tá boa no dia seguinte. Então, tipo assim, o corpo dela não tem espaço para dor, o corpo dela não tem espaço para sofrimento. Tipo, ela assim, num instantinho ela tá pronta para a próxima porrada, sabe? Então, assim, que corpo é esse, assim, que não tem espaço nem para fadiga, não tem espaço para nada, assim, ela tem que estar pronta no dia seguinte, assim, né? Para a vida que segue, né? Enfim, não sei se também é um pouco essa construção de um roteiro muito acelerado, que o filme realmente é curtinho, ele tem 1h e acho que 18 minutos, ele é realmente rápido assim. Enfim, mas então tem essa coisa, assim, não tem nudez, mas tem essa construção muito colocada desse olhar masculino internalizado que está vendo o corpo dela desde dentro. Assim, ela precisa agradar esse feitor porque ele tem parâmetros estabelecidos. Caso como escravo, mas no caso com uma mulher que perdeu a virgindade, é o limite dele ali, né? E com relação a essa questão do cabelo, eu acho que você foi muito generosa. Assim, agora eu olhando assim, bom, deixa eu voltar aqui um pouco no documentário do Dácio, porque eu realmente gostei muito de muitas coisas que tem ali, né? Em algum momento a Lenita falando do filme, ela fala assim, dela falando um pouco da direção de arte, ela fala assim, eu exagerei em muitas coisas ali, tem muita coisa ali que não é crível e tal, aquilo ali é um conto de fada, nem tudo é para acreditar, né? É uma história para criança. Ela fala que o filme é um pouco uma história para criança. E aí, já que ela está falando um pouco ali da construção de arte e também do filme como um pouco história para criança, eu fiquei pensando um pouco na história dela como diretora de arte. De alguma maneira, aí pensando de novo no Clodovil, né? Quem não foi convidado para aquela festa, sabe? Na história dela como diretora de arte, parece que não era uma tradição dela pensar a direção de arte para um corpo negro. Então aí eu fico pensando assim que ela tinha sim uma expertise de uma certa tradição de pensar a direção de arte para atrizes brancas, e foi onde ela realmente fez e deu muito certo, né? Raramente pareciam uns flashes assim de imagens de mulheres negras, uns flashes de mulheres orientais, mas não era assim uma tradição do trabalho dela pensar corpos de mulheres negras assim. E aí eu olho ali, quando você fala assim, parecia uma coisa assim um pouco de espiritualizado, Yansan, orixá, eu falo assim, talvez, né? Iorubá, não sei o quê. Mas eu fico pensando também se não era um pouco o espírito do tempo de 68, sabe? Se era uma coisa assim meio um hip chic, sabe? Se estava um pouco mais nessa chave do que numa chave iorubá, assim. Se foi mais uma senzala chique, sabe? Do que uma questão iorubá ali. Eu acho que combina mais com ela isso. Ela não era religiosa, ela era mística, né? Ela tinha uma coisa, mas eu acho que a ideia assim essa senzala chique, eu acho que tem mais todos aqueles apetrechos que tem, né, no pescoço, em tudo assim.
a gente conviveu com aquelas coisas. Ela tinha uma coleção disso, ela fotografava, tinha muitas roupas e criava muito, e essa sobreposição e sobreposição e sobreposição de coisas era uma linguagem mesmo, né? Então, eu acho que é mais por aí, do jeito que... E eu posso só fazer um parênteses da primeira parte? Tem uma cena que a Sônia Braga ela está sendo beijada e ela faz assim, ó, assim, mas assim num nível, assim, um alongamento que eu sinto esse corpo meio, né, é super resiliente, super sempre saltitante, feliz e tal. Eu estou ali para alegrar a galera. E eu acho também isso um pouco vazio, né? E um corpo muito a serviço de deixar né, uma coisa assim, né? Então eu tenho essa sensação. Para minha irmã, te amo. Eu acho assim, que tem também como é que é a feiticeira lá, que falou que ela não podia se apaixonar e tal. A religiosidade é muito forte nesse filme, assim, não acho que foi acidental, não. Podia ser a fada madrinha também, né? Da gata borralheira. Podia ser. Eu não posso dizer por ela, né? Mas eu acredito que está mais relacionado mesmo a esse mundo de fábulas, que era muito presente. Ela lia para a gente e tinha muitos, muitos livros. E esses símbolos, né? E uma coisa mais mística, mas eu não sei se religiosa. Também é uma fronteira aí também muito particular de cada um, né? Mas a religião eu não sentia presente nela. Me lembrou um pouco essa personagem da paisagem que está ali, que vai dar no destino da outra, e que dá uma... Não sei. Eu até filmei um pouquinho, vou mostrar para o meu diretor. Falei, um figurino bom de uma bruxa macbethiana, shakespeariana. Ela consumiu muitos livros sobre bruxaria. E eu acho que era um universo assim que interessava. Eu tive a impressão de ter trechos perdidos, na verdade. Você falou de elipse, e eu fiquei imaginando que talvez esse filme perdeu muito trecho que desse conta dessa liga, desse entre alguns momentos. Não em todos, né? Eu ia até te perguntar isso, Vivi, porque eu acho que o Dácio comentou isso, que alguns trechinhos foram perdidos ali na conservação e tiveram cortes. Então, eu acho que, para além de alguma montagem ou roteiro e tal, também tem isso. E eu queria retificar uma coisa que eu acho que é importante. Eu te falo da minha leitura, mas se você enxerga a religiosidade, então eu acho que é importante, né, cada um enxergar, ter essa liberdade para enxergar até onde, né, te toca. Não, então, é que a cópia que foi levada para ser restaurada na Cinemateca, ela realmente não estava, tipo, o próprio acetato não estava numa qualidade ideal, né? E aí, por conta disso, alguns pedaços realmente foram suprimidos para se conseguir fazer o trabalho de digitalização e, posteriormente, a restauração. Então, não tem só elipses, com certeza. A gente fica... Isso é visível. Tem aquela sequência, por exemplo, em que o personagem do Valmor Chagas, que está com o cabelo maravilhoso, inclusive, ele vai para levar a carta do irmão e aí já corta para o casamento da Mimosa e dela. Então, assim, isso é muito claro, isso é sintomático, porque era o que era possível fazer, já que parte enfim, da película estava danificada para se digitalizar e, posteriormente, restaurar para 4K, né? Porque aí você precisa ampliar, enfim, é todo um processo complexo. Mas é isso, é o que foi possível fazer, né? Boa noite, meu nome é Igor. Só parabenizar aqui, né, tanto o Curta Circuito, né, que está me propiciando aqui essa oportunidade, né, de conhecer o filme, conhecer também, né, a Lenita, né, que eu não conhecia, né, sou leigo total. Mas estou achando super interessante aqui o bate-papo. E aí, poxa, agora eu vou chegar em casa, né, vou querer ler a respeito, né, quero conhecer mais sobre ela.
E, poxa, vendo aqui a Helena, pensei, vou chegar em casa e depois pensar, poxa, estava aqui, oportunidade de perguntar alguma coisa, não perguntei nada, enfim. É uma pergunta ali meio talk show, mas eu queria saber, né, assim, você como filha dela, né, assim, em termos de influência e legado, o que você pode compartilhar aqui para a gente a respeito? Difícil essa pergunta. Bom, eu vou responder de uma forma mais simples, tá? Eu trabalho com arte, então eu tenho um espaço cultural em Bragança Paulista e trabalho com arte e educação. Então, de alguma forma, eu acho que um fiozinho aí saiu da Mami. E é isso, né? A gente não tem como evitar. A gente é um pouco que a nossa relação, né, com a família, né, com a mãe e com o pai, põe na gente, né? Então eu tenho certeza que boa parte de mim foi plantada aí por essa excentricidade toda. E as partes positivas e as não tão positivas. Então, não sei se responde, mas acho que é isso. Vamos sortear? Eu sorteio, gente. Eu tenho que estar nesse sorteio, por favor. Então, eu não sei como, a gente não estabeleceu uma forma, né? Então, esse aqui é como se fosse um portfólio fotográfico da mamãe. Vocês vão enxergar o filme nas cartas, né? Um baralho inteiro com fotografias de mulheres brancas e alguns poucos homens. Inclusive, eu tenho uma pergunta. O Raul Cortez é a pessoa que dubla o feitor? Pois é, ele não está nos créditos, mas eu acho que é ele que dubla o feitor. O Raul Cortez está aqui. Não, acho que não está. Não está, desculpa. Mas então eu sei que esse ator ele era, eu acho que argentino, alguma coisa assim, e eles dublaram. Não, incrível. Mas enfim, então foi esse baralho que o Dácio encontrou e ficou fascinado pelo baralho, e aí por causa disso que ele foi atrás da Lenita e conseguiu conversar com ela ainda ela viva. A princípio ela não queria deixar ele fazer o documentário, mas aí acabou deixando no finalzinho. E aí então eu trouxe um baralho para sortear. Agora eu não sei o critério, Vivi. Vivi, eu acho, desculpa, gente, mas eu acho que ele deveria ir para o Adilson Marcelino, porque ele tem um trabalho incrível sobre as mulheres do cinema brasileiro. Então, eu acho que a pessoa mais indicada para ter essa preciosidade da sua mãe é o Adilson. Porque ele difunde isso. Então, vai ganhar. Se a gente topar essa sugestão, vai ganhar quem souber o nome inteiro da mãe e do pai do Adilson. Essa é a pergunta de ouro. Se todo mundo topar esse critério, essa é a pergunta. Abre as portas da esperança. Gente, o Adilson tem um site. Maravilhoso. Fale aí, Vivi, do site. Não, ele vai falar sobre o site dele, porque ele merece. Nossa, muito obrigado. Vou considerar como presente, porque o site, ainda que eu não quis fazer esse ano, talvez eu vou fazer ano que vem, mas esse ano ele está fazendo 20 anos. E aí fez, e eu devo comemorar nos 21. Então, assim, é um mapeamento que eu faço da presença da mulher no cinema brasileiro desde a fase silenciosa até a atual. E tem mais de 1000 mulheres lá, em vários formatos, perfil, entrevista, homenagens, e de todas as fases do cinema brasileiro e de todas as áreas, atriz, diretora, cineasta, enfim.
Então, assim, muito obrigado. É Mulheres do Cinema Brasileiro. Nossa, que lindo. Ô, Dani. Merece demais. Obrigada, Vivi. Obrigada, Helena. Obrigada a vocês que acompanharam. Por favor, semana que vem a gente está de volta. Na outra semana a gente está de volta. Então, a gente espera vocês. Muito obrigada por ficarem até esse horário com a gente. E foi incrível. Obrigada, gente.